1 de Reis 16, 29. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onre, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Queribe, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Amados, esta história traz para nós algumas ponderações importantes e alguma reflexão que podemos ter nesta noite. Há um contexto social, religioso, político envolvendo toda essa situação, onde Acabe, ao assumir o trono, faz uma aliança com Etibaal, rei dos Sidônios. Para isso ele casa-se com Jezabel. E esta Jezabel, adoradora de Baal, influencia seu marido, levando todo tipo de idolatria, todo tipo de iniquidade para dentro da nação de Israel. E ele não só é influenciado, como ele influencia toda uma nação, ao ponto de Israel, a nação que Deus havia escolhido para representá-lo, a nação que Deus estabeleceu como aquela a quem os homens, em olhando para ela, reconheceriam que Deus existe, que Deus é verdadeiro, que Deus é presente, que Deus é Deus de poder, que Deus é Deus de milagres, que Deus é Deus de sinais e prodígios, que Deus é Deus de livramento, que Deus é Deus de salvação, que Deus é o grande eu sou, que Ele é o Rei, que Ele é o Criador. Esse era o objetivo. Quando Deus escolheu Israel, Ele escolheu para isto, para que você e eu pudéssemos olhar para aquela nação e dizer: grandes coisas o Senhor faz àqueles que o amam, àqueles que o temem. E então Acabe agora, ele estabelece a idolatria e a rejeição a Deus de uma forma tão iníqua, tão perversa, que diz a Bíblia, abra sua Bíblia, deixa aberto aí a sua Bíblia, no versículo número 30 de 1 de Reis 16, que Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer
outro antes dele. E olha esta expressão do versículo 31, e serve para você e para mim, meu irmão. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão. Sabe, quando você e eu pensamos que não tem problema cometer os pecados se cometemos? Sabe quando você e eu pensamos assim, todo mundo faz, por que eu também não posso fazer? Não tem importância. Por que se todo mundo pode, por que eu não posso? Se todo mundo faz, por que eu não faço? Se todo mundo quer, por que eu não posso querer? Se todo mundo está envolvido nessa situação, por que eu também não posso estar? Então ele é influenciado agora. E esta influência, diz a Bíblia, distancia todo o povo da presença de Deus e do reino e do governo dele. Porém, há um homem que determina e que dispõe no seu coração gerar mudanças reais através do posicionamento, através da convicção. E é isso que eu quero refletir com você nesta noite. Você tem convicção da sua fé? Convicção de que Deus é verdadeiro? Sabe, amados, e nós vamos ver que toda essa situação foi revertida por causa do posicionamento de Elias. Elias, diante de toda aquela mudança que está acontecendo no reino, ele diz, não, capítulo 17, versículo 1, veja o que a Bíblia diz. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Irmãos, vocês já pararam para pensar um pouquinho no que está acontecendo aqui? Vocês estão entendendo que um rei determinou que toda uma nação estivesse adorando a um ídolo? Vocês estão entendendo que um governo, toda uma nação estava submissa a uma visão e a uma doutrina e a uma direção onde o rei havia estabelecido, vai ser assim. E Elias então se levanta e diz, eu não vou servir a Baal, eu não vou me curvar a Baal, eu não vou fazer nada que você, rei, está mandando, porque isto é contra a palavra do Deus que é vivo, a quem eu sirvo. E a questão é, você e eu, diante do pecado, que muitas vezes parece não ter importância para a nossa vida ou nas nossas vidas, estamos diante do pecado, estamos diante do mundo, do sistema corrupto e perverso e iníquo que é este mundo, dizendo não? Ou estamos simplesmente dizendo, não, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo participa, por que eu não posso fazer? Inclusive os governantes, as autoridades que deveriam estabelecer a justiça são injustas, e por que eu não posso também trabalhar com a injustiça? Os governantes, as autoridades que deveriam estabelecer a honestidade são desonestos, são corruptos, porque eu também não posso ser? Se aqueles que estão sobre nós, se aqueles que deveriam governar para o nosso próprio bem, estão vivendo na iniquidade, praticando a corrupção, praticando todo tipo de pecado, não há importância nenhuma em que eu também o faça. Afinal de contas, todo mundo faz, toda a nação faz, todas as pessoas estão ali fazendo a mesma coisa. Mas você e eu precisamos ter convicção, queridos, e saber que o nosso Deus, Ele é um Deus vivo, Ele não é um Deus morto. Escute, Ele não é um Deus de madeira, Ele não é um Deus de bronze, Ele não é um Deus de concreto,
Ele não é um Deus de barro. Ele não é um Deus que foi criado por criaturas. Ele é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, soberano que vive para sempre. E nós devemos ter esta postura, primeiramente para termos convicção e para enfrentarmos o pecado e para enfrentarmos o sistema deste mundo. Nós temos que ter a convicção de que servimos a um Deus vivo. Você crê que o seu Deus é um Deus vivo? Você crê nisto, meu irmão? Quando você chega diante de Deus, quando você abre a sua boca aqui neste lugar, ou na sua casa, ou nas reuniões de orações, onde você está, quando você abre a sua boca e você diz Pai, quando você diz Deus, quando você diz Senhor, você tem convicção no seu coração de que você está falando com alguém que é vivo? Você tem convicção de estar falando com alguém que foi ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai? Você tem convicção disto? Porque, deixa eu dizer para você, infelizmente a nossa vida não tem demonstrado muito isto. As pessoas não estão paradas, olhando a nosso oratório, o nosso discurso e a nossa bela oração. As pessoas estão olhando a nossa vida. As pessoas estão olhando o quanto amamos umas às outras. As pessoas estão olhando o quanto servimos umas às outras. As pessoas estão olhando o quanto perdoamos umas às outras. Elias tinha uma convicção profunda. E ele diz, no versículo de número 1, o Deus vivo, o Deus de Israel. Segunda coisa, queridos, você tem convicção de que você tem sido chamado por Deus para ser o representante dele sobre a face da terra? Olha o que eu vou te falar essa noite. Muitos de nós aqui ainda conhecemos Deus de ouvir falar, mas não temos a coragem, escute isso, de enfrentar o pecado e de resisti-lo combatendo até o sangue e dizer, não, o meu Deus é vivo e eu o represento neste lugar, vivendo em santidade e justiça perante Ele todos os dias da minha vida, e não importa o que eu tenha que sofrer, eu não vou retroagir, eu não vou negá-lo com a minha vida, com o meu caráter, com a palavra dEle na minha vida, eu não vou negá-lo. Você tem convicção disso, querido? Ou quando as pessoas começam a apertar muito, o seu cristianismo começa a afrouxar. Ou quando a situação financeira começa a apertar muito, a sua argumentação em relação a não dar tanta importância ao pecado começa a ser negociável. Você tem convicção? Você pode dizer assim, eu sou embaixador de Deus, representante do reino dele, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo neste mundo. Você pode dizer isso, meu amado? Elias disse, versículo 1 de 1 de Reis 17, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. Você serve a Deus com convicção? Você serve a Deus sabendo que Ele é vivo? Sabe, eu não sei se você tem essa sensação. Eu sei que talvez você fique até meio escandalizado com as coisas que eu falo aqui, às vezes. Mas você já percebeu que o limiar, o limite, a linha tênue que passa entre a necessidade e a verdade da existência de Deus e da sua completa inexistência para nós não faz muita diferença ou não? Você já percebeu, irmão, irmã, que se para nós hoje Deus deixasse de existir, se Ele não fosse Deus, para um pouquinho e pensa o que mudaria na sua vida? O quanto você e eu dependemos de Deus para dizer assim nessa noite, eu não vivo sem Ele, eu não vou dormir sem Ele, eu não vou viver sem Ele, eu não vou respirar sem Ele, eu não vou ter paz sem Ele.
Se tudo estivesse bem na sua vida, literalmente tudo, se você estivesse confortavelmente numa situação afetiva, emocional, familiar, conjugal, se tudo estivesse bem financeiramente, se tudo estivesse bem nos seus relacionamentos, se tudo estivesse bem nos seus projetos de vida, qual a diferença de Deus não existir?